Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo encontro. Desejo que todos estejam bem. Eu, como vocês sabem, né, Aderaldo Silva, sou engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela Cofasp. Nesse vídeo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem interessante diante do ponto de vista do pessoal que está trabalhando aí com bovinocultura. O tema é, como vocês estão vendo aí na tela, manejo de pastagens. Daí a gente pode estar falando de vários pontos do que é o manejo. Um vídeo que a gente já produziu fala principalmente da questão da análise de solo, vocês podem conferir aí, daqui a pouco eu dou uma explorada melhor. E também nesse manejo de pastagem, a gente vai estar falando sobre 4 pontos. E o primeiro dele é entender um pouquinho dessa degradação de pastagens, entender como é esse processo, como identificar, quais são os pontos-chave para a gente estar delimitando, né, se é realmente uma degradação ou não. Então é isso, basicamente a gente vai estar falando sobre, nesse primeiro ponto, entendendo que é a degradação das pastagens. Daí, vamos abordar o tema. Degradação de pastagens, basicamente é o que? A degradação das pastagens é um processo complexo, não é da noite para o dia, não é porque eu errei na semana passada, é um processo, né, bem complexo. Envolve várias causas e com consequências totalmente diferentes e níveis de graus e intensidades também diferentes. Essa degradação, ela se agrava com o passar do tempo, ao longo do tempo. Se você não for fazendo nada, ela vai se agravando. E também sem essa manutenção e práticas adequadas dessa pastagem. Muitas pessoas pensam que ao formar uma pastagem ali por si só já está resolvido. Não, a pastagem precisa de uma manutenção. E a gente vê aqui, como vocês estão vendo aí na figura, os principais pontos negativos dessa degradação seria o quê? Primeiro, deteriorização da fertilidade do solo. A gente pode colocar isso como um principal fator. Outro, desgaste da estrutura do solo. O terceiro, entrada de plantas invasoras, porque quando a gente for falar dos níveis, vocês vão ver que o nível moderado é o nível onde entram as plantas invasoras no processo. Então, assim, reforçando, a principal consequência é a queda da produção da forragem, né? Quando a pastagem começa a se degradar, a forragem ela vai começar a perder essa potencial forrageiro que ela tem. Assim, conhecendo as características desse processo, você vai poder escolher alternativas para evitar essa degradação das pastagens. E por consequência, quando você evita, você vai aumentar a capacidade de suporte que o pasto tem ao longo do tempo. Porque, como eu falei, não basta formar, tem que manejar e manter essa pastagem. À medida que são decididos o manejo, à medida que é determinado qual é o grau de degradação dessa pastagem, as práticas de manejo e os custos de remuneração aumentam, porque existem práticas mais simples e práticas mais complexas. O que vai determinar a escolha dessa prática para recuperar essa pastagem e manejar, primeiramente, é o nível de intensidade que essa degradação se encontra, e segundo, qual é os recursos disponíveis aí para você estar manejando. Nos primeiros degraus de degradação, faz necessário práticas mais simples de correção. Porque, por exemplo, o primeiro nível que a gente vai ver aí é um nível mais simples, então a interação com ele é mais fácil. Agora, quando chega no quarto, vocês vão observar que não é tão fácil assim. Nessa degradação de pastagem, é necessário, basicamente, a gente tá empregando práticas tanto de recuperação ou renovação, complexa ou não, para evitar esse degradamento. Tem áreas que o simples fato de você tirar os animais, saber calcular o quanto que aquela pastagem dá suporte, não deixar o gado matar a forragem, o simples fato de isolar aquela área já é uma prática que vai melhorar, que vai preservar aquela pastagem. Então, e existem práticas que você tem que fazer revolvimento de solo, adição de calcário, adição de gesso. A gente vai falando sobre isso ao longo do tempo.
E quando a gente fala na questão da degradação do solo, ele assim, culmina. O que é que acontece? Tem perdas de solo e nutrientes por erosão, claro, né? A partir do momento que você está lavando o solo, que você está expondo o solo sem cobertura vegetal ele começa a se deteriorar. E, por consequência, vem os danos ambientais. Imagine, se o solo ele está descoberto, ele está sendo lavado pela chuva, ele tem que ir para algum lugar. Assoreamento de rio, de tanques, né, de riachos, isso tudo, perca na diversidade ambiental, isso tudo são consequências. E nessa fase são necessárias práticas de recuperação mais complexas. Quanto maior é o nível de degradação, mais complexo é a prática de recuperação. E também nessa fase mais complexa, além de demandar mais tempo da parte do produtor, ele também custa mais caro, né? Mais caro é igual uma doença da gente. Quando a gente descobre a doença no início, é mais fácil tratar. Pronto, pense a pastagem como o nosso corpo e a degradação como uma doença. Então, quanto mais você interagir com essa doença, aquela dorzinha de cabeça, tomou logo um remédio, tomou um chazinho, uma coisa, ela vai passar, provavelmente ela vai passar muito mais rápido do que se fosse uma enxaqueca. E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas degradações e aí quando a gente for falar sobre os níveis, a gente vai observando as imagens e identificando quais seriam os níveis. Pronto. Mas eu quero que vocês ouçam o seguinte, gravem o seguinte. O diagnóstico, com esse diagnóstico é possível perceber se os pastos demoram a brotar ou não. É observando, né? Poxa, meu pasto não está rebrotando inicialmente, tal, essas coisas mesmo. Então vamos lá falar um pouquinho desse nível aqui. Como está descrito aí, né? É a fase caracterizada pela produção nos níveis e não reposição dos nutrientes no manejo inadequado da pastagem. Nessa fase, geralmente não há presença de invasoras, tampouco de graus de pragas ou morte de plantas forrageiras. Vocês podem observar que começou um raleamentozinho, né? Começou um raleamentozinho, mas ainda não tem plantas invasoras. O que está perdendo mesmo aqui é um pouco da fertilidade do solo. Mas através do diagnóstico é possível perceber que esses pastos, com essa demora a rebrotar, é uma fase de fácil reversão e recuperação dos indicadores de produtividade, porque está no início, né? A melhor forma de retomar os bons índices, no caso desse nível 1, esses índices produtivos na área, é por meio de reposição de nutrientes. Uma boa adubação de cobertura, em muitos casos, na grande maioria dos casos, resolve. Além de ajuste na taxa de lotação de carga de animal. Como eu falei, a pastagem começa a dar sinal de degradação, principalmente pelo superpastejo. O que seria esse superpastejo? É saber que um hectare cabe 0,8 unidade animal, que vocês devem saber, né? Aí vocês colocam 10 unidades animais. Imagine 10 animais adultos, onde cabia um ou menos que um. Aí não tem condição, né, da gente estar fazendo isso. No nível 2, a gente pode estar conversando o quê? Caso não haja a interação, quase não seja... como é que eu posso dizer? Caso não tenha, como está escrito aí, caso não seja feita nenhuma intervenção ou haja erro no manejo dos animais durante a fase de manutenção, que é aquela fase inicial de uso da forragem, inicia-se na área a degradação de fato. Como eu falei, na primeira existe uma perca de fertilidade, né? Inicia-se de fato a degradação, quando há perda de produtividade, de qualidade e grande presença de plantas invasoras, notadamente as brotações de espécies nativas do bioma. Então, ou é planta invasora ou você pode observar o surgimento de algumas plantas do bioma local. Consequentemente, como vocês podem observar aqui, ó, raleou e você já pode observar a brotação de algumas plantas nativas e plantas invasoras. Então, assim, consequentemente, frágeis, eles tornando-se muito susceptíveis às pragas, que a gente pode estar citando a cigarrinha, o percevejo castanho,
aparece cupim e as doenças, né? Especialmente a mancha por fito, que é a gente, que aí vai depender, né? De qual. Aí também a gente pode estar falando da cercóspora, que também pode entrar, um carvão, que a gente pode estar colocando. Então, assim, nessa fase, nota-se ainda a presença de erosões laminares, pequenas erosõezinhas no pasto. A gente pode estar observando, sabe ali você vê aqui e acolá no pasto aquela camazinha de areia, assim, bem fininha? Então, assim, ali já começa a culminar numa laminazinha que é tipo um rastinho de cobra, já aprofundando no solo. E aí também, por ter essa rachadorazinha expondo o solo, ela começa a aparecer as raízes da forrageira. Então a gente também tem que estar observando isso no nível 2. No nível 3, a gente pode observar que nessa fase o déficit nutricional é grande, o que resulta em grande mortalidade da planta forrageira e as que sobram estão malnutridas, como a gente pode estar colocando aqui na figura. Ó. E a gente já uma presença mais intensa das forrageiras ou das plantas invasoras ou brotações de plantas nativas. A gente vê que a erosão já está um pouco maior e essa planta forrageira que ficou aqui, ela está precisando de nutrição. A recuperação da pastagem nessa fase exige mecanização total da área com construção de terraços, porque essas erosões aqui, elas principalmente elas aparecem a partir do desnível, do declive do terreno, né? Então, terreno mais descambado, a solução é fazer esse terraceamento, que é aquelas faixas impedindo que a água desça, de acordo com a declividade de cada situação aí. Se a área é mais plana, é mais tranquilo. Preparo do solo com grade pesada é recomendado nessas áreas, né? Porque assim, quando a gente fala reboleira é um local específico, não precisa. Se a minha degradação no nível 3 está concentrada lá mais para o fundo de pasto, eu só vou recuperar aquela parte. Eu não vou ser louco de recuperar onde a gente analisa, porque assim, só porque o meu fundo lá da propriedade está degradado, não significa que a frente ou o meio esteja. Então você vai ter que fazer essa classificação, porque se você for renovar tudo por causa de um pedaço, você vai gastar dinheiro à toa. Aí tem o preparo, né, com essa grade pesada, correção da acidez, que é uma das coisas que a gente vai estar tratando aqui, e nutrientes do solo, e reposição da forrageira por meio de uma nova semeadura. Quando chega nesse farner, o primeiro era só uma correção do pastejo. Aqui a gente já entrou com terraço, a gente já entrou com uso de máquina e a gente já entrou com ressemeio da planta. Olha o tanto de custo. Quanto mais avança o nível, mais gasto é. E aí a gente chegou no quarto nível, né? Que nada mais é onde a gente nota que os primeiros sinais de erosão do solo, principalmente pela falta de plantas da espécie forrageira, aumentando a exposição do solo. Olha, a gente saiu de uma condição mais simples de erosão para uma condição muito extrema. Eu tenho certeza que em algumas propriedades vai se observar isso. A de bovinocultura a gente tem Paraíso, Lajeado de Mucambo, Palmeiras, acho que Brejo Grande é caprino ovinocultura. Então, assim, a gente pode estar observando, principalmente Palmeiras, que eu lembro que são áreas extremamente declivosas, montanha serra, barranco, é muito susceptível ao aparecimento, a partir da degradação da pastagem, desse tipo de situação aqui. Aí, no caso aqui, a produtividade da área está gravemente comprometida. Esse coeficiente, esse QCS, a gente vai observar aqui, que é o coeficiente de capacidade de suporte da forrageira. Ele está dizendo que nesse nível 4 aqui, a gente perde de 50% a 80% dessa capacidade de suporte que a forrageira tem. Então aqui, as técnicas de estágio da pastagem, elas podem variar de acordo com as condições de clima, solo da região, como eu já falei, né? A gente pode cada propriedade, cada região é diferente uma forma de interagir. Cada um dos estágios tem um grau de degradação, que consequentemente vai representar um índice de queda na capacidade de suporte, que é esse QCS, o qual mede quantos animais por área
aquela forragem, aquela área está suportando a pressão do pastejo e que essa pressão seja uma ótima, né? Que ela forneça os nutrientes e que também não se prejudique durante um determinado tempo, seja na cria, na recria, engorda, ou seja para gado. Esses princípios de recuperação de pastagem não é especificamente para gado de corte, porque tem pessoas que criam, né, gado leiteiro no sistema extensivo ou semi-intensivo. Então, de qualquer forma, essas pessoas também usam a pastagem. Esses conceitos de degradação, de superpastejo, do coeficiente de capacidade de suporte, eles também se aplicam naquelas áreas, naqueles piquetes que vocês fazem, que algumas propriedades têm, para estar fazendo o manejo desse gado leiteiro. Então, assim, observado esses níveis, a gente vai estar gerando uma informação a respeito do ganho por área sem degradar a pastagem, como eu falei, né? A gente precisa estar observando esse QCS para que a gente não possa ultrapassá-lo, assim comprometendo a produção e a pastagem. Aí vamos especificar um pouquinho mais aqui sobre esse QCS, viu? Que aqui é a queda na capacidade de suporte da forragem. Coloquei mais aqui, né, umas imagens, uma pastagem um pouquinho raleada de nível 1, uma pastagem de nível 4. Na internet vocês podem que alguém pesquisar sobre degradação de pastagens, vocês podem observar que de acordo com o material, você pode até ter um 5º nível, um 6º nível, ou então uma classificação assim. Degradação inicial, moderada, avançada e super avançada. Também tem essas classificações, mas eu acho melhor a gente trabalhar com 1, 2, 3 e 4, que fica mais tranquilo. Então, de acordo com o nível de degradação, é o nível de QCS, que é a queda na capacidade de suporte. No nível 1, o parâmetro limitante desse nível é o vigor e solo pouco descoberto. É uma principal característica. A gente perde até 20% da capacidade de suporte dessa forrageira nesse estágio. No caso da 2, essa deficiência ela é agravada, essa deficiência, né? E aparece presença de plantas daninhas no nível 2. E a perda da capacidade de suporte fica entre 21% e 50%. É um nível moderado. No caso do 2, agrava com a morte das plantas forrageiras, que é a degradação agrícola. A gente pode perder de 51% até 80%, que é um nível forte de degradação. Imagina a sua pastagem perder 80% do seu suporte, de sua capacidade de suporte. Aí no caso do nível 4, o solo é um solo descoberto, com erosões laminares, até vossorocas. Então aí chega a um nível não só da degradação agrícola, mas uma degradação biológica, porque a parte que vocês têm que entender nos vídeos que a gente produziu, a gente abordou até esse tema, que o solo é um organismo vivo. O solo respira, o solo, né, tem animais de macro, microfauna, as micro é bactéria, fungo. No caso das macro, os besouros, as minhocas, tem tanta coisa no solo, o solo é vivo. Vocês têm que olhar para o solo como um organismo vivo. Nesse caso de nível 4, a perda na capacidade de suporte pode ser maior que 80%. Então aí é inviável, né? E aí, vamos ver. Assim, a degradação de pastagem, elas sofrem influência também da estacionalidade na produção das forrageiras tropicais. Então, assim, o que seria essa estacionalidade? Essa estacionalidade é em relação às chuvas. Ao longo do ano, as plantas de capim elas exprimem diferentes produtividades, sendo altas na época de águas e menores na época de seca. Mas, de modo geral, a gente pode estar dizendo o seguinte, que o quê? Aí vamos ver agora, atentar para os pontos críticos dessa degradação. Estabelecimento inadequado de forrageira, que foi uma coisa que pode, se você não estabelecer, se você não formar uma pastagem de uma forma correta, você pode estar prejudicando, desenvolvendo a degradação. O que seria isso? Práticas culturais inadequadas, tais como preparo de área, uso de semente de baixo valor cultural, semeadura inadequada, plantio em época inadequada, escolha errônea do cultivar. Vocês têm que escolher
as cultivares para formar pastagem que sejam adaptadas à sua região. Está falando aí no vídeo que o veterinário falou sobre forragem. Está lá falando. Então, assim, e outra coisa, análise de solo. Tá pensando que é só quem produz, quem mexe com fruticultura, com olericultura, com essas plantas, a pastagem. Porque, assim, na verdade, a bovinocultura, seja ela de leite ou de corte, muitas vezes tem costume de olhar só para o animal. Mas, assim como nós, os animais, eles são o que comem. Então, a gente precisa dar prioridade ao olhar para a forragem. Então, assim, a análise de solo é fundamental para a gente conhecer as condições nutricionais daquele solo para não começar errado. Ah, mas o vizinho ali usou não sei quantos quilos de hectare, ou de calcário, não sei quantos quilos de gesso por hectare. Eu vou usar meu vizinho. Parem com isso. Parem de imitar práticas de manejo dos vizinhos sem antes conversar, sem antes explorar o assunto, saber se ele fez com análise. E cada propriedade, como o Alan estava falando aí em um dos vídeos, cada propriedade é única. E eu reafirmo isso. Cada propriedade é única e ela precisa criar um plano de gestão daquela propriedade, suas unidades de produção específico para ela. Outro ponto que a gente pode estar colocando aí são as práticas inadequadas no manejo de pastagem, a ausência de adubações, seja de cobertura, que é no caso a manutenção, o uso de fogo. Vocês têm a ilusão que o fogo traz fertilidade, devolve a fertilidade. Não dá, gente. Parem com isso. Aí tem um vídeo aí sobre fogo que eu explico muito bem. Não estou falando, não estou deixando de ser humilde, mas lá eu trouxe o máximo de informações para falar o porquê que o fogo não nos traz benefícios, principalmente a longo prazo. Uso de taxa de lotação inadequada, a espécie ou cultivar de forrageira utilizada, é aquela história, onde cabe um boi, você bota 4, você bota 5, 10, onde poderia estar tirando comida só para 2 vacas, você bota 20. Um dos erros mais grotescos. Então, assim, dos fatores bióticos, que é os fatores que, quando a gente fala bio é vida, né? Então, os fatores relacionados a algum tipo de vida. São as pragas e doenças que podem ser contornadas com a escolha de cultivares resistentes para a formação de pastagens. Se na sua região você sabe que uma determinada doença é costume de aparecer, procure, é o que eu falei, conversem no sindicato, conversem na associação, conversem com seus vizinhos e consigam construir essa informação na Secretaria de Agricultura, própria COFASP, pessoal de CETAF, o pessoal da CA. Então, conversem com estruturas de ciência, acreditem na ciência que elas vão te dar informações para que você, ao longo dos 4 pontos, eu vou colocar eu vou estar colocando aí um catálogo que a Embrapa colocou sobre informação de diversas forrageiras. Eu vou passar aí, daí vocês podem fazer esse PDF de cabeceira, né? Bota ele na cabeceira e de vez em quando dá umas olhadas. Lá ele fala de diversas forragens que são adaptadas, que podem ser usadas aqui no Nordeste. E os fatores abióticos é aqueles fatores que são ligados a coisas que não têm vida, a parte mineralógica, né? Falta o excesso de água. Eu sei que tem, onde tem lugares, a maioria dos lugares falta água, mas tem lugar que tem excesso. De fertilidade do solo e drenagem inadequada do solo. Então a gente pode dizer o seguinte, dá uma olhadinha aqui. A gente pode dizer o seguinte, que a tendência de estágios da pastagem podem variar. A tendência de degradação elas variam de acordo com a condição e clima da região. Então, o que eu estou dizendo aqui vai servir para alguns e para outros não. Ou eu tentei trazer as informações mais gerais possíveis para que eu pudesse conversar com todos vocês e solucionar esses pequenos danos que são comuns à maioria das pessoas. Cada um dos estágios tem um grau de degradação diferente, como eu mostrei aí, né? Então, quanto maior é o nível, menor é a capacidade de suporte que ele tem. Ao longo do ano, essas plantas elas podem apresentar diferentes níveis de degradação. E assim, as observações sobre estacionalidades fazem ser importante. Esse ano que eu implantei a minha pastagem, na época da seca, como foi que essa planta se comportou? Então, assim, é importante por quê? Porque essas anotações elas podem estar
atreladas à degradação das pastagens. E está, uma vez que o principal impacto negativo dessas nas mesmas é o o superpastejo, que ocorre principalmente no inverno. No inverno, quantas pessoas, quando está chovendo, quando vê o pasto ficando verdinho, eu vou comprar mais animais, porque agora eu tenho comida. E não fez nenhum tipo de manutenção naquela pastagem, para quando chegasse no período de chuva, aquela pastagem ter um vigor maior. A pastagem vê a água, começa a se recuperar, e qual é a ideia do produtor? Botar mais animal, tirar, mas mexer mais na pastagem. Não é assim, gente. Então, assim, que esse superpastejo ele ocorre principalmente nessa questão na época chuvosa, quando a oferta de forragem ela diminui muito e no caso assim, eu errei no raciocínio. A gente superpasteja na época de seca. E por que a gente superpasteja? Por quê? No período de chuva, como eu falei, a gente compra os animais, fica feliz, bota meio mundo de animal lá, tá tudo belezinha. Mas aquela pastagem, mas aqueles animais, você não teve um descarte correto dos animais. Aí chega o período de seca, você tentando usar uma pastagem nativa, segurar os animais, quando os animais começam a perder peso, os animais começam a perder produtividade e você não consegue administrar de forma adequada essa pastagem e por um período você acaba agravando o superpastejo. Então, assim, o que é que, para a gente fechar esse primeiro ponto, independente do nível, é possível interromper o processo de degradação dos pastos nas duas fases iniciais de forma mais fácil, realizando ações bem simples, que é a adubação de manutenção e o ajuste na taxa de lotação. Mas quando é no nível 3 e no nível 4, a gente precisa de sentar, conversar e estabelecer um plano de recuperação dessa pastagem. Então, minha dica, nesse primeiro bloco, eu encerro aqui e aí eu coloco para vocês. Se identificou que está no nível 1 e 2, vai nessa linha de adubação de manutenção e ajuste na taxa de lotação. Taxa de lotação, repetindo, é a quantidade de animais por hectares que aquela forragem consegue aguentar. Então, nesses dois. Agora, se vocês identificam, a partir desse vídeo, vocês identificar áreas de nível 3 e 4, aí a gente tem que sentar, verificar a área e ver qual é o melhor plano de ação para essa área. Mas não deixem para amanhã o que vocês precisam e devem fazer hoje. Então, esse primeiro bloco a gente fecha aqui. Daqui a pouco eu volto para o próximo bloco. Valeu! São algumas bibliografias que eu esqueci, acabei esquecendo. São algumas bibliografias que eu usei, algum material, referência de fotos. Enfim, agora a gente encerra. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.